Esses últimos dias, acho que todo mundo ficou mexido, angustiado, viveu momentos de tensão, mas também momentos de alívio, momentos de muita fé, momentos de muita vontade de poder cooperar e de ajudar o próximo, com o caso dos garotos do time de futebol e do técnico presos na caverna. Comigo não foi diferente. Todo esse processo, onde estava tudo muito sem notícias e sem certeza, não se sabia se era possível fazer o resgate, quanto tempo ia demorar, se eles iam suportar a espera, a cada imagem que vinha pra gente, automaticamente para mim remetia muito ao mito da caverna. Você já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Então eu queria convidar vocês a viajar, fazer uma viagem comigo neste mundo do mito da caverna, essa história que nos aconteceu, que eu acho que a gente teve o privilégio de acompanhar, desses garotos presos numa caverna real no dia de hoje, e o processo de individuação de Jung. Topa vivenciar isso comigo? Aguente aí a vinheta que a gente já volta. Olá, tudo bem? Eu sou a Marcela, bem-vindo ao canal Conhecendo Jung. Você já se inscreveu aqui no YouTube no nosso canal? Então faça isso agora para receber sempre em primeira mão as novidades. E não deixe também de nos acompanhar pela fanpage e também o nosso blog, todos com o mesmo nome, Conhecendo Jung. Bom, vamos ao que interessa. Como eu adiantei no vídeo, me chamou muito a atenção todo esse processo do resgate dos garotos e do técnico que estavam presos na caverna. Então eu queria só resgatar um pouquinho com você sobre o mito. Quem não teve a oportunidade ainda de ler sobre ele, de estudar um pouquinho, a gente encontra facilmente na internet, mas eu vou pincelar ele aqui porque eu acho que é importante para a gente amarrar a ideia. No mito, então imaginem comigo, tá? A cena para fazer mais sentido. No mito, alguns homens estão acorrentados pelos pés e pelo pescoço e dizem que eles foram acorrentados logo que nasceram, ou seja, eles passam uma vida inteira presos nessa caverna, com movimentos muito limitados, porque uma vez que estavam amarrados no pescoço, eles não conseguiam olhar para o lado nem olhar para trás, e uma vez presos pelos pés, eles não conseguiam caminhar por dentro desta caverna. Eles todos estavam de costas para a entrada da caverna, e do lado de fora tinha uma grande fogueira, que podia iluminar um pouquinho dentro desta caverna, mas não a sua totalidade. Então todos esses homens, eles passam uma vida enxergando sombras e enxergando projeções do que acontecia fora dessa caverna. Bom, se a gente pensar e imaginar um pouquinho como deveria ser, todas as imagens que passavam, que eram projetadas, dessas sombras, eram a realidade que esses homens viviam. Então conta no mito que eles passavam a dar nomes para imagens, a imaginar toda a situação através das imagens que eles viam, porque aquilo representava uma realidade, aquilo era a vida deles. Quando um tem a oportunidade de fugir e vai para fora da caverna, ele se assusta com o que vê. Pois imagina, ele vive no escuro, enxergando alguns movimentos de sombras e projeções, e quando ele sai, ele se vê um mundo muito claro, que chega até doer os olhos e muito diferente do que ele tinha imaginado lá dentro. Imagina até ele voltando para a caverna e contando para aqueles que ainda estavam lá o que ele tinha visto lá fora. É de se imaginar que parte do que estava lá fora do desconhecido é muito parecido com eles, do que eles viviam lá dentro. Só que era muito além do que ele podia imaginar. E aí a gente começa a se questionar, o que é verdade? Porque o que os amigos, o que os outros rapazes vivem lá dentro da caverna não deixa de ser uma verdade. É a realidade que eles vivem. Mas fora da caverna, esse outro homem, ele também enxerga outras verdades e outras possibilidades. Assim, a gente pode considerar que o Platão, ele faz uma provocação questionando pra gente. O que a gente enxerga? Qual é a verdade e a realidade que a gente vive? E será que essa verdade, essa realidade é a única que existe? Yogananda, que é um mestre hindu, ele também tem um pensamento muito similar quando ele expõe nos livros dele da filosofia que sem a meditação a pessoa infelizmente
só vive e conhece o mundo que ela consegue atingir com os 5 órgãos do sentido. E que através da meditação ela poderia ampliar muito mais este conhecimento, não só dela, mas de todo o universo, despertando o que a gente pode chamar de um 6º órgão do sentido, que seria a intuição. Ou seja, nesse pensamento ele também traz a ideia de que o universo é muito mais do que aquilo que a gente consegue ver, pegar, sentir, respirar, saborear. Tem um universo infinito à nossa disposição, mas que não está pronto exatamente no mundo real e objetivo que a gente está acostumado a viver. Se a gente olhar para a caverna no sentido simbólico, a gente vai encontrar em vários textos a caverna sempre ligada à grande mãe, ao útero, aquele lugar que acolhe, mas é um lugar também de morte e renascimento, um local de regeneração, uma oportunidade de se aprofundar em algo, de introspecção, mas para um renascimento. Assim, entrar na caverna é um momento, é uma oportunidade de grandes e profundas transformações. O Jung ele faz esse convite quando ele pede para a gente tentar um relacionamento entre essas polaridades, da consciência e do inconsciente, da mente racional, do mundo objetivo, aquilo que eu já sei, que eu posso aprender, que eu compreendo, mas uma imensidão de conteúdos que estão no meu inconsciente, que também faz parte de mim, da minha vida, só que eu não tenho conhecimento. E fazer essa relação entre as polaridades e mergulhar nessas profundezas do inconsciente é a chave para o meu processo de individuação, onde eu vou em busca da minha totalidade e não só da minha perfeição. Eu não vivo só limitado àquilo que o meu ego e o meu mundo real e objetivo pode apresentar para mim. No caso dos garotos, que ficaram presos na caverna, por algum motivo, a vida os convidou para voltar para essa caverna literal e também simbólica. Lembre que sempre o pensamento junguiano, a gente nunca fica limitado no concreto, mas a gente se permite simbolizar. Então, por algum motivo, todos aqueles garotos, inclusive o técnico também, que é muito jovem, foi convidado a mergulhar numa caverna e a ficar preso lá, a tentar ter uma oportunidade de aprender algo com aquela experiência. Presos nessa caverna, sem luzes e sem projeções, obrigatoriamente eles tiveram que ultrapassar os 5 sentidos dele, e a ficar total no seu interior. Não por acaso o técnico budista, com a sua arte da meditação, pode ajudar todos esses garotos a suportar esse momento da sombra, esse momento da estranheza. Saiu agora, acho que foi na Folha de São Paulo, um artigo muito interessante falando da importância da meditação nesse processo dos garotos, porque já é comprovado cientificamente que o processo de meditação altera tanto a psique quanto as células do corpo, fazendo como se a gente relaxasse, deixasse em stand-by algumas necessidades do ego e do racional, como fome, frio, sede, deixar de lado as reações supernaturais de sobrevivência, que seria o medo, a ansiedade, a vontade de ir para a luta, e ficando em stand-by assim eles conseguiram suportar aqueles momentos de indecisão. Se não fosse por isso, eles poderiam facilmente ter surtado ou mesmo ter se entregado a essa experiência como a pior coisa da vida deles. Então, de alguma forma, esse técnico, esse monge budista, ele pôde ensinar para esses garotos a despertar o 6º sentido deles, que é o 6º sentido que daria a sobrevivência por esse período de escuridão. Se a gente parar um pouco para pensar, no processo terapêutico, a gente também recebe esse convite, Em algum momento do processo, a gente é colocado dentro da nossa caverna, da caverna da nossa vida, no escuro, tendo a companhia, os nossos medos, os nossos lados sombrios, a nossa insegurança, sofrimento, mas com um convite de aprendizado, de renascimento. A gente pode usar na terapia algumas coisas da própria meditação, como respiração,
concentração, um relaxamento, né, em busca do autoconhecimento, mas a gente pode acessar também através dos sonhos, através de imaginações. A gente também tem um campo muito vasto para conseguir entrar em contato com esse outro sentido, entrar em contato com este outro universo fora da nossa caverna habitual do dia a dia. E esse é um convite que eu gostaria de fazer para vocês pensarem que qual é a caverna que a gente vive? Será que ela é única? E o que tem fora dessa nossa caverna? Qual é o sexto sentido que a gente precisa trabalhar para conseguir enxergar não só a nossa alma e a nossa vivência, mas enxergar a nossa existência aqui com um propósito muito maior e não ficar limitado só com o dia a dia, com o hoje, né, com o nosso ego. Mas qual é o chamado da nossa alma? Qual é a força que ela quer mostrar pra gente que a gente já tem para superar a nossa vida? É isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem com essa reflexão, porque eu acho que esse mito da caverna o tempo todo está sendo reeditado na nossa vida, mas a gente tem um exemplo aí bem bacana de que é possível e que a vida vai pedir pra gente entrar em cavernas ao longo do tempo, só que a gente tem que sair diferente, tá bom? É isso e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Tchau!